Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um programa da série A Sua Casa Ideal. Aqui nós discutimos as melhores estratégias para você construir a sua casa do zero, mesmo sem experiência e sem recurso. Nós estamos agora na última fase da semana de aquecimento, do Zero a Chaves. É uma série que fala sobre atalhos e obstáculos de como você pode chegar na sua casa, construir a sua casa e os percursos que você vai ter nessa jornada e quais são os atalhos, quais são os obstáculos que você vai encontrar, Meu nome é Danilo Soares, eu sou engenheiro, sou especialista em construções de alta performance, construções residenciais de alta performance, isto é, o menor custo com maior benefício. Mais ou menos 80-20, 20% de conhecimento, expertise e 80% de resultado. Então eu explico muito como vocês performam a casa. Vocês desculpem, acabei de chegar, eu estava aqui atendendo cliente, hoje está um dia insano, segunda-feira de manhã, 1 e pouco da tarde e a gente já fechou 3 contratos. E tem muito a ver com o tema de hoje, É o melhor momento para construir? Pessoal, se eu fosse falar para vocês por que eu acho que é o melhor momento, você fala assim, mas é a opinião dele. Mas além de te falar, de explicar por que é o melhor momento, eu estou tendo uma prova tão grande que as pessoas estão entendendo isso, que a gente nunca fechou tanto contrato que nem a gente está fechando agora. Para a nossa empresa tem sido uma experiência bastante interessante, A gente vai estar começando a contratar pessoas mais, porque o nosso time de suporte já não está dando conta. A gente já está terceirizando algumas tarefas para vocês terem uma ideia de que as pessoas, quando elas têm a clareza, elas têm o conhecimento, elas estão se enxergando como uma grande oportunidade. Principalmente para você, que está lá morando hoje, onde você está hoje e tal, e viu que as suas necessidades mudaram. Por quê? A casa, ela deixou de ser um lar, às vezes um lugar de refúgio. Ela passou a ser escola, ela passou a ser academia, ela passou a ser lazer. Enfim, a casa ganhou multifuncionalidades. E muita gente está migrando para o home office. Então está precisando de um espaço maior, está precisando talvez de uma adequação. E aí a gente fala muito, mas é a melhor hora de construir, todas essas incertezas e tal. É uma coisa que eu sempre falo, se tem uma coisa certa na vida da gente, é que o futuro é incerto, a gente não tem certeza do que vai acontecer lá na frente. E esse cenário atual, ele só veio potencializar essa situação. Mas as pessoas estão aproveitando muito esse momento, porque realmente eu quero que você chegue lá e tire suas conclusões finais, mas sim, é um excelente momento para construir. Muitas pessoas falam, não sei se vocês já ouviram aquela expressão do cisne negro, é quando tudo está errado, E eu falo que a gente está vivendo um cisne branco, todas as variáveis estão favoráveis nesse momento. Então está um momento muito propício. Aí você fala assim, mas como é que eu vou construir? Se eu não tenho dinheiro, eu não conheço de obra, eu estou com pouco tempo, eu não sei se eu vou ter dinheiro para começar. Justamente é isso que a gente ensina aqui. Existe sim uma maneira de você construir a sua casa do zero, sem experiência e sem ter recurso. Quando eu falo sem recurso, é desde não ter R$1 realmente de recurso para a construção, como você ter uma parte do recurso e precisar complementar ela, seja tanto para pagar o terreno quanto para construir a casa. Por quê? Essa modalidade, que chama aquisição, terreno e construção, ela é feita pela Caixa, e a Caixa é o único banco que tem essa modalidade aqui no país. Ela detém aí mais ou menos 80-85% do mercado habitacional, então é um sinônimo já de confiança, e é mais ou menos como é que funciona, Eu sempre falo isso, como se você estivesse comprando um imóvel na planta. Mas quando você compra um imóvel na planta, você vai comprar aquilo que estão te vendendo. Nesse caso, você vai construir aquilo que você quer, aquilo que você deseja, aquilo que você precisa no local que você escolheu. Então sim, eu sempre falo, é a forma mais inteligente de você ter uma casa.
né? Inclusive de construir, porque você tem todo o dinheiro desde o momento zero ali, antes de você colocar um tijolo sequer na obra, você já tem todo o dinheiro disponibilizado. Ele não vai estar no seu bolso, mas ele vai estar lá reservado para você conforme a obra vai andando, através de um cronograma físico, financeiro e tal, e a obra vai andando e o dinheiro vai sendo liberado na sua conta e você vai pagando os seus compromissos. Então você não tem risco para você construir a casa e ficar sem dinheiro. Aí tem pessoas que chegam para mim, né? Eu tive um caso hoje mesmo, esse caso aconteceu agora, né? Veio um casal aqui para acertar, os contratos foram fechados e eles falaram assim, mas vai demorar muito, eu queria algo pronto. Eu falei, tá bom, mas o algo pronto, primeiro, ele vai custar mais caro. Segundo, você vai ter normalmente que fazer uma adaptação. Se for um imóvel usado, você vai ter reforma para fazer, você não conhece como é que foi feito. Se for um imóvel novo, você tem que ver tanta coisa, você tem que pedir os projetos para ver se foi bem feito, se foi bem construído, né? Quando você tem uma opção de você estar no comando da sua obra, sabendo os materiais, você poder ter escolhido o piso, você poder ter escolhido os acabamentos, a cor e tudo mais, isso é uma vantagem muito grande. E às vezes compensa? Compensa. Na minha opinião, é claro que um imóvel pronto, se a gente pegar um processo normal de financiamento, ele dura aí em torno de 60, 90 dias até registro e tudo mais. Se você pode fazer até em 6 meses, tenho casos de clientes que em 6 meses estão com a casa pronta, né? Então assim, não é tanta diferença, né? Então eu acredito sim que esse é uma da variável que o pessoal discute bastante, mas que dá para você elevar. Por quê? Porque você vai estar pagando mais caro, né? E eu já falo, no mínimo 20% mais caro, é no mínimo, né? Porque normalmente a variação é maior, né? Entre imóvel construído até o preço de venda. Por que eu falo 20%? Porque na própria avaliação que a Caixa faz do seu projeto, ela vai te emprestar 80%. Esses 80% tem que ser suficiente para pagar a obra e pagar o terreno. Mas o meu terreno está quitado. Tá, então você vai emprestar só para a obra. Meu terreno tem dívida. Tudo bem, você vai pagar só o saldo devedor. Eu vou comprar um terreno ainda. Tudo bem também. O valor que você tem de crédito você vai ter que utilizar. Então o próprio banco já está garantindo que você tem uma valorização de 20%, né? De uma certa forma indireta, mas é isso que significa você emprestar 80% para você financiar a sua obra. Sempre você pode utilizar recurso do fundo de garantia, que é um recurso adicional, que você pode usar tanto ou para emprestar menos, ou para fazer mais casa, né? Que eu sempre digo mais metro quadrado, ou para deixar lá na frente para colocar planejado, enfim, ou para você ter um fluxo inicial da obra, você vai poder utilizar. Então, essa questão que o pessoal muito está me perguntando, se é o melhor momento, por tudo mais, eu estou falando que é por causa do cisne branco, né? Vai entender o que é o cisne branco. Eu entendo que todas as variáveis para esse tipo de modalidade, elas são favoráveis agora, então vamos entender o que são. Por exemplo, os juros nunca tiveram tão baixos quanto eles estão hoje. Então a taxa de juros está muito baixa e você consegue fazer uma contratação bastante interessante. Segundo, a mão de obra, isso a gente mexe muito aqui, ela também nunca teve tão barata. E a tendência dela, inclusive, é ficar mais barata, porque está tendo muita oferta de mão de obra e eu tenho visto as construtoras fechando, né, os contratos com os valores mais ajustados e tudo mais. Então você também tem uma segunda variável. A terceira variável são os materiais. Hoje os materiais, por causa de estoque, até queda na demanda e tal, está se conseguindo comprar material muito mais em conta, né? Eu tenho visto casos de clientes que a gente faz aqui, a gente tem uma questão de estacionamento e tal para alguns clientes que nos contratam e tudo mais, e eles têm perfumado muito bem a obra deles e têm conseguido descontos bastante significativos, viu? Quando eu falo descontos na ordem de 15%.
Porque na metodologia que a gente aplica aqui, a gente tem uma lista de material que ela é minuciosamente feita. E eu vou ensinar vocês a fazerem essa lista também, tá? E se vocês não souberem, contrate um profissional que vai poder fazer para vocês. Isso vai lhe dar uma visão, uma clareza que vocês não imaginam, vocês vão ficar super tranquilos na obra de vocês, né? Que é um dos pontos, aí um dos checkpoints que a gente fala, né? Fundamentais aí para você poder transformar a sua obra. E aí o que acontece, né? Como os materiais são muito baratos, você consegue comprar esse material. O quarto ponto, então nós temos lá juros baratos, a mão de obra está mais barata, o material você está comprando com desconto, e um outro ponto que eu coloco, né, como quarto ponto, é a parte de terreno. Sim, mas o meu terreno eu comprei, já estou pagando, né? Tem várias, a maioria dos clientes que estão fechando comigo agora, eles estão com essa dor, eles estão pagando uma prestação de terreno, estão pagando a despesa deles, né? E eles precisam dar um jeito de resolver essa situação. Então, os juros normalmente que uma loteadora ela aplica, né, no terreno, normalmente é IPCA mais uma taxa de juros. Dependendo de quando você comprou o seu terreno, às vezes era 0,7% ao mês, às vezes era 1% ao mês, ou estava alguma coisa intermediária. Então imagina, se a Selic está 2,25% ao ano, você imagina você pagando 1% ao mês, são 12% só de juros mais o IPCA, né, que é a inflação, IPCA é a inflação. Então você trocar essa dívida por uns juros mais baratos faz todo sentido. Então esses 4 pontos, mais, que é o último ponto que eu coloco, associado à questão que você está com uma necessidade de mudança ou um desejo de ter a sua casa, faz todo sentido você estar pensando realmente construir. E o que faz então a gente partir talvez desse momento agora inicial, de saber, mas o que eu vou fazer? É você ter conhecimento. É claro que tudo que você não tem um conhecimento prévio, às vezes ou te dá medo por insegurança, por você não saber o caminho, ou às vezes você pode tomar a decisão errada, né? Isso eu falo muito para muita gente, porque nesse caso, quando você constrói, o dinheiro é seu e a responsabilidade é sua. É como você virasse uma pequena construtora, pessoa física, né? Você vira o dono da sua obra, né? Na casa vida não, na casa você é o dono da sua obra. Então você tem que tomar bastante cuidado com alguns pontos. E como vocês a maioria das pessoas, né, não conhecem todos esses cuidados, é isso que a gente tem passado aqui no canal, para que vocês estão fazendo. Porque a gente tem esse momento todo que surgiu, né, do vírus e tudo mais, na situação. O que a gente fez? A gente teve que partir para divulgar isso mais de uma forma mais digital. Foi por isso que a gente até criou o curso, né? Que a gente semana que vem eu vou dar as aulas, né? São as aulas que a gente ensina como você fazer a obra. Serão 3 aulas, né? A partir do dia 29/6, onde eu vou ensinar o passo a passo de como você faz para construir a sua casa. E para quem precisar de coisa algum adicional, tem a opção de você pegar o pacote lá do curso em si para você ter a informação. Mas vamos lá. Por que o pessoal está fechando então, Danilo? Por que todo mundo está fechando? Você está falando que é o melhor momento, né? Se é o melhor momento, se você está dizendo que sim. Pessoal, olha, primeiro, tem feito muito sentido para a maioria absoluta dos nossos clientes. Eu diria de cada 10 clientes que a gente está atendendo aqui, que são já clientes que conhecem a gente, ou que estão conhecendo, entram em contato, 9 estão fechando. Por quê? Primeiro, eles querem trocar. Primeiro, essa dívida, a maioria está com o terreno comprado e não tem. Ou tem lá a despesa inicial. Porque uma coisa que vocês têm que ter ideia é que quando você vai fazer, eu sei que surgem muitas dúvidas, né? Poxa, não só do dinheiro, do tempo, como administrar. Um casal agora, pra vocês terem uma ideia, eu estou gravando com vocês aqui, eu estou ao vivo, deve ser 1h30 aqui, não sei direito que horas são, tá? Estou sem relógio, mas eles estão assinando o contrato aqui, né?
E uma das preocupações que eles tinham é o seguinte, cara, será que eu vou saber como controlar a obra? Eu falei, vai. Né? Eles são muito preocupados assim com os 3 dinheiros, porque eles têm um terreno, estão pagando esse terreno, né? Então essa dívida não tem como escapar dela, senão eles perdem o terreno, só que eles têm que ter 3 dinheiros. Qual que é o dinheiro? O dinheiro das despesas atuais da família. Eles estão gastando dinheiro com as parcelas do terreno. E eles precisariam de um terceiro dinheiro que é para construção. Só que esse dinheiro é um montante mais alto, porque é o valor da casa, né? E isso tudo não cabe num orçamento. Essa modalidade, ela faz com que você continue pagando as suas despesas mensais, mas transforma tanto a despesa que você pagava do terreno quanto da sua obra numa única despesa que está dentro do seu orçamento, porque se não tiver dentro do seu orçamento, você não é aprovado. Então tem que estar dentro da sua realidade, da sua capacidade financeira. E a situação é que você, além de transformar isso, como você tem um espaço maior, um tempo maior para você fazer o pagamento, né? Que pode chegar a 30 ou 35 anos, aí depende de como você optar, você vai ter que um juros muito menor, né? Então é muito comum, olha, eu acho que vamos pegar esses últimos 9 casos, pelo menos 9 vão pagar menos morando na casa nova do que eles estão pagando hoje, com as despesas mensais e com as despesas dos custos que eles têm com o terreno. Por quê? Porque os juros são menores e o prazo é mais estendido. Então isso faz muito sentido na hora, né? Então a mágica da coisa, né, ela acontece justamente quando você troca a dívida. Mais ou menos quando a gente fala assim, de você pegar a dívida de você tem lá uma dívida do banco, de cartão de crédito, cheque especial, que todos os economistas aconselham. Vai lá, negocia a sua dívida, troque ela por uma dívida com juros menores, para que você não fique engolido por a situação. É a mesma coisa com a obra. Se você vai e não tiver todos os recursos 100% garantido que você vai precisar para construir a sua obra, você pode ter um problema, acabar se endividando e tal, e é isso que a gente não quer. Por isso que a gente ensina, né, nessa semana do Zero a Chaves, né, chama do Zero a Chaves, a gente ensina como é que você faz toda essa jornada. Então, e outra coisa que eu queria falar para vocês, já para finalizar, é que muita gente, ela, talvez pela falta de conhecimento, talvez até por teimosia, tá? Ou talvez por não buscar informação, acabam fazendo de uma forma meio intuitiva. Então a pessoa vai lá, não, eu vou fazer aqui, eu faço um levantamento de curso e tal, eu vejo com uma pessoa, pergunto pro pedreiro quanto que ele vai me cobrar para fazer e tal, ele passa lá, eu cobro X reais um metro quadrado, eu levanto mais ou menos de material e vai fazer. Olha, eu vou falar para você, com certeza você vai gastar mais dinheiro, isso eu não tenho nenhuma dúvida, são mais de 30 anos de experiência e eu vou falar para você vai gastar mais dinheiro, porque você não fez uma etapa que é fundamental, que é o planejamento pré-obra. Esse planejamento faz sim você economizar, que é aquelas dores que você vai ter, porque se você não construiu, você vai ter elas. Pedreiro pedindo material, se tiver desperdício de obra, é você que está pagando, você talvez não vai ter conhecido como é que funcionam os contratos que você precisa fazer, né? E as pessoas acabam depois tendo problema, sendo acionado na justiça, quiçá quando acontece um acidente de trabalho lá na obra e que você é acionado. Isso é um baita de um problema, um ponto cego, né? E as pessoas, tem pessoas que, igual o pessoal que está conversando, falando com a gente aqui, que eu falo que é o jeito certo de fazer. Você pega, faz um alinhamento da sua capacidade hoje atual financeira, você desenvolve um projeto que atende às suas necessidades, mas está alinhado com essa capacidade, né? Você garante, você faz todos os projetos, porque eu volto a falar assim, olha, pessoas que não estão com a gente aqui, ou talvez não tenham tanta experiência,
90% chega aqui e fala assim, eu vou fazer um projeto arquitetônico. Não tem nada errado, o projeto vai ter que ser feito mesmo por um arquiteto ou por um engenheiro, enfim, alguém vai fazer lá o projeto, o profissional vai fazer o seu projeto. Mas o projeto arquitetônico, ele sim, ele serve de base. Eu tenho um vídeo lá no YouTube falando sobre projetos, né? Mas você vai ter que ter projetos complementares e que são essenciais, como projeto de fundação, projeto elétrico, projeto hidráulico, né, projeto estrutural. Eles têm que ser compatibilizados, né, eles têm que estar todos lá casados em si para ver se não tem nenhuma interferência. Aí você tem uma lista de material completa, pessoal, mas é completa, detalhada, né, que é feito pelo profissional tal da área, ou quem vai fazer, ele tem que te dar essa lista, e essa lista vai permitir que você controle a sua obra. Mas não é só você ter a lista e controlar, você tem que saber como controlar. Então cada etapa, né, como ela é dividida no cronograma físico e financeiro. O que é cronograma físico e financeiro? Você tem uma determinada tarefa para cumprir ali e você tem um determinado custo para você cobrir aquela tarefa. Então não tem como você falar assim, minha obra saiu do orçamento, não sei. Se você tinha que gastar, vamos supor, 10 mil naquela etapa da obra, e por algum motivo você gastou 11 mil, cara, vai ter que explicar a diferença dos 1.000, porque não é para ter diferença, né? A menos que ocorresse algo muito pontual, alguma coisa muito específica, não tem por que ter essa diferença, né? Então você sempre tem lá, então não corre o risco de você chegar lá no final da obra e ter falado assim, puxa, eu imaginei que eu ia gastar 100, eu gastei 140, todo mês e agora eu tô endividado, você sabe exatamente o que você tem que comprar, você sabe exatamente quanto você tem que pagar, você sabe exatamente quanto a pessoa está fazendo, ela sabe exatamente o que você tem que comprar. Então você fala assim, poxa, mas tudo isso é bom? É bom. É muito bom, vai te ajudar bastante. E é por isso que você tem que sair agora. É o melhor momento de construir? Sim, é o melhor momento de construir. Tudo isso é bom? É bom. Porque você tem que aproveitar. Mas eu não sei do cenário, o que vai acontecer, mas você não está gastando agora? Você não está, para quem tem terreno, não está pagando terreno. Mas eu não sei do cenário. Você vai gastar menos. Mas você não está gastando agora. O que vai acontecer mesmo. Mas você vai dar no instante zero já todos os recursos o que vai acontecer, previstos e programados para fazer sua obra. Então, assim, já você não tem muito risco de acidente de percurso. Claro, se você fizer sua obra bem feita, você vai ter problema, tem que fazer e tal. Mas você não vai ter risco, porque o dinheiro vai estar sempre lá disponibilizado conforme cada etapa lá vai sendo cumprida. Então, essa situação ela traz um conforto, uma segurança muito grande. Por isso que a gente bate muito na tecla, né, que nossos clientes têm aqui, e eu agora já estou chamando eles de aluno, né, nossos alunos, né, que eles têm o GPS. Daniel, o que é o GPS? Bom, o GPS, né, como o GPS tradicional, o que ele faz? Você está no ponto A, e você precisa chegar lá no seu destino. Então hoje, qual que é o ponto A? É onde você se encontra. Seja pagando aluguel, seja morando na casa dos pais, seja morando num apartamento menor, numa casa que seja pagando aluguel, seja não está atendendo mais a sua necessidade, e o ponto B é você morar na sua casa nova. Aí eu falo muito, por que sai mais barato? É uma conta muito simples, pessoal. Matemática não dá para fugir não, né? Aí eu falo muito, por que se você gasta, vamos supor que você gasta R$1.000 de aluguel. Pra fugir não. E você vai gastar R$2.000 de parcela de obra de aluguel e está pagando 1.000 de terreno. R$1.000 de aluguel. Vai igual ainda, mas sempre é menor, tá? E você vai gastar então, você tem R$2.000 de parcela. Mas eu não pago aluguel, a casa é minha. Tá, mas quanto vale aquele aluguel? Se eu fosse alugar, alugaria por 1.200. Então tá bom, você vai ter 1.200 mais 1.000. Mas eu não pago aluguel, a casa é minha. Tá, mas quanto vale aquele aluguel? E você vai estar pagando lá, por exemplo, uma parcela de 1.800 para construir a sua casa. E você está economizando. Essa conta, quando a gente faz, e você vai estar pagando lá, por exemplo, uma parcela de 1.800 para construir a sua casa. Então você está economizando. Ela assim é a arrebatadora, né? Então é uma coisa que eu sempre falo para vocês de estar fazendo. E aí, o que a gente fala muito, né, dos
três dinheiros, né? Quando você organiza, planeja, você vai chegar lá. Então eu quero fazer agora um convite para vocês, para quem quiser saber mais, né? Que a gente está passando esses conteúdos sobre atalhos e obstáculos. Então um atalho para você chegar até a sua casa nova, do jeito que você quer fazer, dentro do seu orçamento e a preço de custo, pessoal. Isso é muito importante, porque eu trabalho, é aquilo que eu falo, eu tendo mais de 20 construtoras e todas elas têm seu lucro e não tem nada de errado com isso. Se você acha que, eu não quero ter dor de cabeça, eu não quero esperar 6 meses para ter minha casa, tá bom, vai lá e paga 30%, 40% a mais do que você pagaria em ter um imóvel do seu jeito. Aí você tem que reformar, você tem que adaptar, você vai mudar, você não gostou do azulejo, não gostou do piso, você vai ter que fazer um monte de alteração. É uma decisão sua, mas eu falo sim, é possível. A gente vai estar fazendo então do dia 29/6 a semana do Zero a Chaves, onde vocês vão poder conhecer o passo a passo para atingir esse objetivo. E no dia 6/7 eu vou estar lançando uma turma do Obra Sem Caos, que é a turma que a gente faz do curso online, onde a gente põe esse GPS, onde você tem todo o detalhamento. Eu vou te explicar um pouco mais, mas você tem toda uma assessoria, acompanhamento, enfim, tem uma série de coisas lá que depois eu conto para vocês, tá bom? Então, por hoje é basicamente isso. Fico aqui, quem quiser fazer pergunta, posta aí nos comentários, a gente deixa a caixa aberta e eu espero que vocês vão lá, vai aparecer depois na bio o link para vocês se inscreverem. Acho que a partir de amanhã vai estar disponível, vocês se inscrevam lá e a gente vai se encontrar, e aí eu vou ter tempo sim, porque aí são mais tranquilo, as aulas serão por mais tempo, elas ficarão disponíveis lá por uma semana, você vai poder assistir, conhecer lá o processo. Mas me ajuda, dele não ajuda? Pode ter certeza que só de você ter assistido essas aulas, né? Você vai ter adquirido tanto conhecimento, tanta informação, que aí sim você vai estar falando assim, olha, eu realmente não sabia disso, e você vai poder tomar decisões mais embasadas e chegar à conclusão do que eu estou falando hoje, que é assim o melhor momento para você construir essa casa, tá bom? Agradeço aqui vocês, obrigado, valeu, desculpa um pouco aí da correria, mas tá uma loucura, pessoal. Tem muita gente fazendo. Eu fico muito feliz porque é o sonho de muitas famílias e eu quero que seja o sonho da sua família também. Você tá lá, em poucos meses, está morando na sua casa, do jeito que você quer ela, dentro das suas necessidades, dentro das suas possibilidades, dentro do seu orçamento, com um ganho patrimonial, que é todo o lucro que você paga para uma construtora vai ficar no seu bolso, para sua família. E eu quero a sua história, tá? Na realidade, o meu maior desejo hoje é ser um colecionador de história. Abraço, obrigado, tchau.